Olá, paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando o Está Escrito. Então, fique comigo, assista esse vídeo até o final, interaja comigo mentalmente, verbalmente e com o manual da Palavra de Deus, porque o texto que nós vamos hoje observar é o texto de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo através da sua igreja, porque Atos ele não acaba, Atos ele continua. Nós temos aqui o capítulo 28 de Atos, mas o capítulo 29, 30, 31, 32, 50, 500, 1000, ele continua como? Através dos atos do Espírito Santo, através da igreja, porque Atos do Espírito Santo, ele não para, ele só para quando a igreja for arrebatada. Os Atos dos Apóstolos, ou os Atos da Igreja, ou Atos do Espírito Santo, através dos Apóstolos, através da Igreja, só acaba no arrebatamento da Igreja. Então saiba disso, que você, crente, você, igreja, continua a escrever o livro dos Atos do Espírito Santo, através da sua vida. Por isso que alguns, às vezes, brincando, diz: abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 29. Quando você ouvir isso, você diz: eis-me aqui, estou aqui. A igreja, ou se não, são as portas da igreja ou do templo abertas, ou você evangelizando, pregando, fazendo missões. Isto é capítulo 29 de Atos do Espírito Santo. Pegou? Ok. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 23, diz assim: porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Ou seja, Paulo está em um navio, juntamente com aproximadamente mais 275 pessoas, entre eles as autoridades, o capitão e outros presos. Paulo aqui está sendo levado como preso, um presidiário, um preso para Roma, para ali em Roma conversar com as autoridades a respeito de suas atitudes. Então Paulo, ele está neste navio, e o navio não está indo bem, o navio está sendo bombardeado pelos vendavais, pelas ondas, e o navio está quase afundando, o navio não está aguentando as pressões da tempestade. Mas aí Paulo, ele diz o seguinte: olha, tenham calma, tenham paciência, porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou, ou seja, eu sou de Deus e eu sirvo a Deus, o anjo desse Deus esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importas que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Ou seja, vai ser necessário você comparecer diante de César em Roma. E nada vai acontecer a vocês. Mas você precisa tomar atitude, você precisa tomar frente. Você precisa tomar frente, Paulo. Aí versículo 25 diz: Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Ou seja, havia uma determinação de Deus, uma palavra, a vontade absoluta de Deus. Ou seja, Deus, ele é o controle, Deus está no controle e vai ser
conforme ele quer. Não adianta, queira ou não queira, por mais que esteja acontecendo, o mundo esteja aí sendo bombardeado na economia, na saúde, na educação, na segurança, vai acontecer tudo de acordo com o que Deus planejou. A sua vontade é absoluta. Mas, no entanto, acredite em Deus, senhores e senhoras, e tem de bom ânimo, porque se você confiar em Deus, nada vai acontecer contigo. Versículo 31 diz assim, versículo 31 diz: disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderão salvar-se. Ou seja, alguns dentro do navio queriam cortar a corda do bote ou dos barquinhos e saírem do navio e salvarem a sua vida. Mas a tempestade estava tão forte que Paulo falou o seguinte: olha, se esses soldados saírem deste navio, eu não posso fazer nada por eles precisam ficar e eles vão se salvar. Contudo, nada posso. Talvez você esteja aí querendo, nessa situação de crise sanitária, fazer algo de absurdo, fazer algo contrário ao comum com a sua vida, família, ou seja lá o que for, mas não saia do navio, não tome atitudes precipitadas, não faça nenhuma loucura, fique firme. 32, então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram cair. Outros soldados cortaram as cordas do bote e deixaram os botes irem embora. Versículo 33. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia, e esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Ou seja, o que Paulo queria ver, não adianta o que está acontecendo, você precisa continuar vivendo, você precisa continuar a vida, você precisa continuar se alimentando, lutando, trabalhando, você precisa continuar se esforçando. Vai ficar mais pobre, vai sair com a roupa da frente, a roupa do corpo, vai sair, mas você precisa salvar a sua vida. Então, como alguma coisa, busque ânimo em Deus, se reavive, vai para a igreja, vai orar, vai buscar, vai conversar, mas não desanime, não se entregue devido a este vírus, a este coronavírus, não se entregue, continue firme no propósito. E o versículo 42 diz assim: então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nado. Ou seja, todos eles estavam no mesmo barco, nas mesmas condições, no mesmo perigo, correndo o mesmo risco, e ainda tinha gente pensando em matar o outro. Tinha gente pensando em roubar, tinha gente pensando em defraudar, tinha gente pensando em propina, tinha gente pensando em roubar o outro, tinha gente pensando em fazer guerra, tinha gente com cada ideias absurdas, como se nada tivesse acontecendo com ele. Saiba de uma coisa, é tempo de união, você está no barco, e o barco é salvar vidas, e os soldados pensando em matar, mente criminosa, mente diabólica, em plena situação de coronavírus, pessoas pensando em tragédia, pensando em tirar do pobre, pensando em roubar ou ficar mais rico. Versículo 43, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que
pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Ou seja, houve uma conversa ali e eles concordaram em que os que sabiam nadar mergulhassem na água e salvassem a sua vida. Por quê? Porque eles tinham condições, eles eram autossuficientes, eles tinham uma facilidade, um dom, um domínio de salvarem suas próprias vidas e depois assim ajudarem outros que não sabiam nadar. É mais ou menos como a linha de frente sendo curada primeiro, sendo salva primeiro para poder ter condições de salvar os outros. Por exemplo, nós temos médicos e médicos e enfermeiros numa linha de frente da frente, né, salvando vidas desse vírus, desse Covid-19, e essas pessoas precisam ser cuidadas, precisam receber a nossa atenção, receber o carinho, receber toda a proteção. Para quê? Para que eles continuem salvando vidas, porque se esses médicos, esses enfermeiros forem infectados, ora, toda o restante da população vai morrer. Então, esses são os que sabem nadar. Então, eles se salvam primeiro para poder ajudar os outros. E os demais uns se salvem em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Ou seja, como disse o nosso ministro da Economia, ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Até o último brasileiro, até o último soldado, até o último que respirando, até o último com o coração batendo, será salvo. Ninguém fica para trás, como disse o nosso ministro. Uns vão se salvar de um jeito, outros vão se salvar de outro jeito, mas muitos salvarão a sua vida, as suas vidas. Agora, para isso acontecer, você precisa fazer a sua parte, você precisa fazer o que a OMS está recomendando. Vigie, seja inteligente. Não vá na onda da muvuca, não vá na onda do povão, não seja Maria, vai com as outras, não importa quem seja, faça a sua parte, seja racional neste momento para que você possa se salvar e ajudar a salvar os outros. Saia com uma mão na frente ou atrás, saia com a roupa do corpo, mas não saia o corpo ou a roupa com o corpo dentro. Não saia morto, saia vivo desta situação. Saia vivo como? Tomando as devidas precauções, os devidos cuidados. Então, uns em tábuas, outros nos destroços, mas todos se salvam. Então, ainda que pessoas estejam infectadas, mas você que pode, ajuda. Você que tem condições, se salve. Não ponha a sua vida em risco. Que Deus te abençoe e nos ajude nesta situação que o país está vivendo hoje. Oremos, busquemos forças em Deus.